Dia 4 de agosto, meditação no Café com Deus Pai do pastor Júnior Rostirola. Vença o medo. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Mateus capítulo 14, versículos 30 e 31. A mensagem de hoje nos traz um questionamento. Quando você deposita fé em Deus, você sustenta a fé ou você tem uma fé que na realidade não é uma fé firme, uma fé forte, uma fé que se sustenta? Você é aquele tipo de pessoa que começa dizendo assim: eu tenho fé, mas quando batem as dificuldades, você desiste? Ou você é aquela pessoa que tem fé e sustenta a fé, mesmo que as coisas deem um pouco errado no meio do caminho? Muitas vezes, quando você pede alguma coisa para Deus, as coisas não vão sair exatamente como você quer que saiam. Você pede a Deus que você precisa de uma bênção, mas no meio do caminho, com certeza, vão aparecer alguns ventos, vão acontecer algumas coisas que você não tem controle sobre, mas isso não quer dizer que Deus não vai atender, que Deus não vai responder, que Deus não vai dar a resposta. Quer dizer apenas que você precisa sustentar a sua fé. Então, a mensagem de hoje fala sobre vencer o medo. Nesse versículo que nós acabamos de ler, Pedro tinha descido do barco e estava andando sobre as águas. Jesus estava andando sobre as águas. Quando Pedro viu que Jesus estava andando sobre as águas, ele disse: Se é o Senhor, manda que eu vá até onde o Senhor está. E Jesus disse: Venha, Pedro. Ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Então, lendo aqui esse versículo mais uma vez, mas quando ele reparou no vento, ele ficou com medo. Ele não sustentou a sua fé. Ele já tinha descido do barco, ele já estava andando sobre as águas, mas quando o vento bateu sobre ele, ele ficou com medo. E por causa do medo, ele começou a afundar. E aí ele gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Como que Pedro era um homem de pequena fé se ele creu na palavra de Jesus e teve a coragem de descer do barco e começar a dar os seus primeiros passos sobre a água? Ele andou sobre a água, ele já estava andando sobre a água, ele já estava exercendo a fé e vivendo no campo do sobrenatural. Mas quando bateu o vento, ele não sustentou a fé. E porque ele não sustentou a fé, ele começou a afundar. Muitas vezes você tem fé e começa uma caminhada em direção a algo que você está buscando, mas quando bate um vento, você não sustenta a fé. Você duvida e então começa a naufragar. Que hoje você vença o medo, que hoje você sustente a fé, que hoje você tenha plena convicção de que a sua fé é honrada por Deus. Quando você exerce a fé, quando você tem certeza de que Deus está com você, você continua caminhando, você continua navegando com o seu barco, porque a fé leva você avante. Então vença o medo. Se você hoje acordou e pensou: será que Deus
responderá essa minha petição? Não tenha dúvida. Vença o medo. Continue porque o Senhor está à sua frente com você. Vamos ler aqui a mensagem de hoje. É surpreendente essa afirmação proferida por Jesus a Pedro, homem de pequena fé. Um homem que sai de um barco para andar sobre as águas tem pouca fé? Existe um profundo sentido nessa afirmação ao fazermos um contraponto com a passagem que nos é narrada no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Se você abrir a Bíblia no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, lá a Bíblia fala a respeito de um centurião que estava com um empregado doente em casa. Centurião era um líder de 100 soldados do Império Romano. A Bíblia fala no capítulo 7 de Lucas que o centurião foi até Jesus e disse: "Dá uma palavra, porque o meu servo está doente. O Senhor não precisa ir na minha casa, porque eu sei que o Senhor tem poder. Eu sou um chefe de 100. E quando eu dou uma ordem para um, eu digo vai, e ele vai. Quando eu dou uma ordem para o outro e digo vem, e ele vem. Então eu sei que se o Senhor der uma só palavra, o meu servo vai ficar curado." O capítulo 7 do Evangelho de Lucas conta essa história. E conta a história de que Jesus disse que a fé desse centurião era muito grande. E ele disse que seja feito como você disse. E quando aquele centurião voltou para casa, o servo estava curado. Então, aqui a Pedro, Jesus ordena que vá até ele. A Pedro, Jesus disse: "Venha, saia do barco e venha até onde eu estou aqui nas águas." Ao centurião, ele declara que ele irá até a casa dele, onde o centurião se diz indigno de receber Jesus, mas com uma simples declaração de Jesus, o servo do centurião seria curado. A grande e incrível diferença entre o centurião e Pedro é que Pedro não sustentou a sua fé. Isso não significa que Pedro não tinha fé. Ele simplesmente, o apóstolo, duvidou e vacilou diante das adversidades. O que o fará realmente ter uma grande fé é quando você vai confiar, considerar e sustentar a palavra de Deus que foi dita a você. O centurião sustentou a fé dele. Ele passou o tempo todo confiando em que Jesus não precisava ir até o servo, bastando apenas uma palavra de Jesus para a cura ser realizada. Por outro lado, Pedro olhou para as circunstâncias. Então, simplesmente acredite, confie em que o Senhor se faz presente na sua vida. Tudo o que você precisa é realmente sustentar a sua fé na palavra que foi liberada sobre você. Ao pôr a sua fé em prática neste dia, esteja certo de que ela será sustentada. Esteja seguro de que Deus Pai irá realizar o milagre que você necessita. Assim como o centurião que tinha certeza, não duvide, pois Deus é fiel para cumprir e realizar muito além do que os olhos podem ver. A frase de hoje é: quando estamos dispostos a esperar e deixar que Deus assuma o controle do problema, é exatamente isso que ele faz. Então, quando estamos dispostos a esperar e deixar que Deus assuma o controle do problema, é exatamente isso que ele faz. Deixe Deus assumir o controle da sua vida. Deixe Deus assumir a direção, o caminho da sua vida. Deixe que Deus oriente os seus passos e revele aonde você deve caminhar, por onde você deve avançar. Ore ao Senhor e coloque tudo nas mãos dele, pedindo que ele traga a resposta a você. Não dê nenhum passo sem que
Deus esteja à sua frente dando direcionamento. Dê os passos que cabem a você. É você que precisa enviar os currículos para conseguir uma porta de trabalho, mas é o Senhor que faz, que toca no coração daquele empresário, daquela empresa, para que dê o retorno para você. É você que dá o primeiro passo de tratar bem o seu marido, a sua esposa no dia a dia, dentro do seu lar, mas é com o Senhor que ocorre o toque no coração para que o marido, para que a esposa mude o comportamento dentro de casa. É você que visita o seu parente, o seu familiar no hospital e dá a palavra: Deus está com você e vai te curar. E é com Deus que ocorre a cura e o milagre. É com você que ocorre o estudo diário, mas é com Deus que lá, na hora do exame, ocorre a lembrança de tudo que você estudou e a vitória na aprovação. É com você que ocorre o cuidado, a cautela de verificar os documentos antes de dar entrada num projeto que você precisa na prefeitura para abrir o seu negócio. Mas é com Deus que ocorre a liberação, a aprovação e o seu negócio começa a funcionar. Então faça aquilo que você precisa fazer. É com você todo dia que ocorre o cuidado com a sua saúde. Beber água, dormir, praticar atividade física, cuidar da sua higiene pessoal, cuidar do seu asseio, da roupa que você veste. É você que cuida da sua aparência, da sua imagem, e é com Deus que a sua saúde todo dia é preservada e você tem o fôlego de vida e respira e acorda e caminha e tem força. Então, faça aquilo que você precisa fazer, mas tenha fé e sustente a sua fé, porque Deus, no tempo certo, cumpre aquilo que você espera. Hoje é o dia 216 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 93 e a palavra-chave de hoje é certeza. A leitura bíblica de hoje, que é o Salmo 93, nos diz que o Senhor Deus é Rei. Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ó Senhor, o teu trono está firme, desde o princípio. Tu sempre exististe. Ó Senhor Deus, o mar profundo levanta a sua voz, o mar ergue a sua voz e ruge. O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. As tuas leis, ó Senhor, merecem confiança e o teu templo é santo para sempre. Um salmo que revela que Deus é rei. Ele reina sobre toda a terra. Ele tem o governo, ele está vestido de majestade, ele está coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada, porque foi Deus que firmou a terra. O Senhor tem o seu trono firme, desde o princípio, ele sempre existiu. O Senhor, ele tem poder sobre os mares. O mar pode levantar a sua voz, mas Deus é que criou os mares. Ele reina no céu com poder. Se ele reina no céu com poder, ele tem todo o poder de trazer a resposta para as suas questões. A força do Senhor é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. As tuas leis, ó Senhor, merecem confiança e o teu templo é santo para sempre. Confie no Senhor. Deus tem
o poder sobre todas as coisas. Tenha confiança, tenha sempre fé no Senhor. Agora eu faço um convite para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Aqui na tela tem o momento do apelo e do convite evangelístico. Pause esse vídeo, leia essa mensagem e em seguida faça essa oração, que é a oração de confissão. Então pause o vídeo e leia primeiro essa mensagem do apelo. Depois que você ler essa mensagem, avance e veja essa oração. Pause o vídeo nessa oração. Ligue o seu pensamento com Deus e faça essa oração. E logo que você terminar essa oração, você será um filho e uma filha de Deus. Então procure uma igreja que prega que somente Jesus salva e participe dos estudos bíblicos e também dos cultos de oração para que você possa conhecer a Jesus cada dia mais e mais e ter a sua fé firmada nele. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e graças a Deus.